Estudo do Evangelho de Jesus, nós estamos no livro de João, capítulo 18 de João. E tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele encontrou com os seus discípulos. E ali estava Jesus e os discípulos naquela região. Era um horto, uma reserva ecológica, vamos dizer assim, um local onde ele buscava seu refúgio, próximo a Jerusalém, para estar em paz consigo mesmo. Ele e os discípulos ali, então, oravam. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Judas tinha a esperança de que Jesus iria produzir um grande fenômeno para que se dissipasse todos os seus adversários caíssem pelo chão. Mas não foi assim que aconteceu. E Judas então se vê preso e perdido no meio de um labirinto de situações. Tendo, pois, Judas concebido a corte e oficiais dos príncipes dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Então Judas vai junto com os fariseus, sacerdotes, os principais nomes ali que estavam reunidos, e entrega Jesus. Então eles vão com lanternas, achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Já que eles estavam chegando ali naquele momento, armados com todas aquelas tochas e achotes, responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Jesus se antecipa e pergunta quem eles buscavam, e ele diz quem ele plenamente era. Não precisava de alguém entregá-lo, ele mesmo se entregava. Ele mesmo dizia-se quem ele era e onde ele estava. E também não precisava de Judas para conduzi-los até Jesus, porque todos os exércitos têm seu serviço de informação. Então eles saberiam perfeitamente onde estaria Jesus. Mas Judas é aquele símbolo que nós temos que ter de que entre nós tem aquele que vai tomar atitudes contrárias aos nossos ensinamentos, porque não compreendem bem a extensão dos nossos ensinamentos. Não confie em todos. Tome atitudes sempre sensatas, mas bem pautadas nas leis do amor e da caridade. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, naquele momento, ele pede para que liberte os seus companheiros, porque vocês vão ver aqui, quando eles falam que iam buscar Jesus, os outros caem. Ao caírem por terra, ou seja, ficaram assustados, porque sabia das atrocidades que seriam cometidas contra quem fosse pego pelos hebreus naquele momento. E Jesus diz que a ele, o Messias, ele o Nazareno, e pede para que deixem os outros irem. Deixa eles seguirem o caminho deles. Se a mim me buscais, aqui está eu, levem-me. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo, o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Aqui não reporta, mas em outra parte do Evangelho reporta que Jesus cola de novo a orelha de Malco. Então, quando Malco vem até Jesus para prendê-lo, Pedro corta-lhe a orelha. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, para Pedro guardar a espada, deixar ali, porque ele tinha que beber do cálice que o Pai o deu.
E qual era esse cálice? Vejamos. Então, a corte e os tribunos e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E conduziram-no primeiramente a Hanás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então Caifás era o sumo sacerdote daquele ano, mas Hanás vai fazer a primeira entrevista, vai fazer o primeiro diálogo com Jesus. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Então Caifás, sordidamente, começa a espalhar os boatos, e manda espalhar o boato, que se alguém morresse pelo povo, eles ficariam libertos. As mentes sempre têm seus momentos de sordidez. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E outro discípulo, não diz qual, Judas. Eles entram na sala do sumo sacerdote e Pedro vai junto, adentra a sala. De todos, o único que tenta acompanhar Jesus foi Pedro. Isso é um ato heróico, de grande coragem. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então, ali tinha um discípulo conhecido do sumo sacerdote, vai lá e chama Pedro para dentro, para acompanhar de perto o julgamento. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. E as mulheres têm sempre aquela perspicácia, né? Aquela sensualidade maliciosa no olhar. És tu o seguidor deste homem? Também tu segue esse homem? E ele logicamente responde que não era. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas para se aquentavam, porque fazia frio. E com eles estava Pedro aquentando-se também. Estava fazendo frio, fizeram brasas para ficar aquele foguinho quente ali aquecendo a eles, aquela região é muito fria na época do inverno. E Pedro assenta-se por perto para se aquecer também, mas ficar atento ao que estava acontecendo ao Senhor. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Sempre até hoje a mesma coisa. Quem te segue? O que você os ensina? Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntaram. E nada disse em oculto. Ou seja, ele ensinava nas sinagogas, ensinava nos templos, e todos ali ouviam-no, e ele não tinha nenhum ensinamento oculto, era tudo o que ele ensinava, era tudo aquilo que estava lá. De que eles iam condená-lo? Por que me perguntas a mim? Por que dirigi a pergunta a Jesus? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E como ele ensinava as multidões nos templos e na sinagoga, e nas praças públicas também, ele pede para perguntar a eles. Ele queria ouvir da boca de Jesus todos aqueles ensinamentos? E tendo dito isto, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes aos sumos sacerdotes? Quando ele deu uma resposta insolente, objetiva, mostrando a sua superioridade, um dos criados se sentiu ofendido e vai dar uma bofetada em Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Mostrando que ele também estava entre aqueles que ouviam. Ele estava afoito ali naquele momento, tentando fazer o seu teatro, mas ele era uma pessoa que estava lá perto de Jesus. Ele ouviu os ensinamentos. Então, se ele falou alguma coisa má, dá testemunho, mas se ele falou bem, por que está ferindo a ele?
Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Então, nesse momento, ele sai da casa de Anás e vai para Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E as pessoas são cruéis nessa hora. Olham nos olhos. Elas são mais fortes porque elas estão do lado do poder naquele momento. E ávidas de ações nefastas, perguntam, és tu também quem acompanha Jesus, é um discípulo dele? E ele, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? Lógico que ele memorizou Pedro. Pedro era diferente dos outros pelo tamanho, pelas características físicas. E ele vai e pergunta, você não estava no horto com ele, não te vi lá junto? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, ordenou Jesus. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Entrar na casa de uma pessoa que não era judia, eles se sentiam contaminados. E assim são as pessoas cheias de preconceito. Mas eles estavam se contaminando muito mais porque eles queriam condenar um justo e maltratavam um justo. Por isso, os contaminava muito mais. Então Pilatos saiu e disse-lhe, que acusação trazeis contra este homem? Pilatos recebe Jesus e olha naquela multidão e diz, que tipo de crime ele cometeu? Por que vocês o trazem aqui? Qual o objetivo de vocês? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. A cara de pau. Acusar sem nenhuma prova. E ainda inventar e ter a cara lavada de dizer que era um malfeitor, porque se não fosse malfeitor, eles não levavam para Pilatos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Já que ele é malfeitor, julga pela sua lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Mas por que eles queriam condenar Jesus, se não era lícito eles matarem alguém? Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Quando Jesus estava ali sendo julgado por Pilatos, os Pilatos não queriam condená-lo, devolve para os judeus falam que não era lícito eles condenarem ninguém, porque não era lícito eles matarem alguém. Mas então por que estavam ali querendo que ele fosse condenado? Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Ele não respondeu à pergunta de Pilatos. Ele perguntou quem tinha dito isso para Pilatos. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregam-te a mim. Que fizeste? Naquele momento ele faz as perguntas e Pilatos também sabiamente pergunta que ele não é judeu. Como que ele ia saber dar aquela resposta para ele? Como que ele teria aquela confirmação? Então na resposta já dizia que alguém tinha dito a ele que Jesus dizia-se o rei dos judeus. Aliás, Jesus nunca disse. Quem dizia isso era o povo.
E ele simplesmente responde: o que fizeste? E mostra para ele que a nação estava condenando a ele. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele mostra para Pilatos que o reino dele não era no mundo, porque seus servos lutariam ferrenhamente para defendê-lo se ele estivesse no reino dele. Mas agora o meu reino não é aqui. E se ele pedisse ao Pai, ele mandaria um exército de anjos, que provocaria os fenômenos necessários para dispersar toda aquela multidão. Mas era necessário que se cumprisse a Escritura. Por isso, a crucificação. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Ele veio para dar um testemunho da verdade divina, da verdade celeste. E as verdades do mundo, então, não têm sentido diante da grande poder e da grande sabedoria de Deus. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes. E Pilatos deve estar até hoje preocupado do que é a verdade. Porque a verdade era seguir os caminhos de Cristo, os ensinamentos do Cristo. Sempre foi. Ele vai até os judeus então e disse-lhes: não acho nele crime algum. Por que condenar? Ele não cometeu crime, ele é uma pessoa pacífica. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ele já faz a pergunta meio irônica: quer que eu solte o rei dos judeus, esse Jesus? É ocasião da Páscoa, posso soltar quem eu quiser? E a população? Então todos voltaram a gritar, dizendo: este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Os justos, diante das fornicações dos comezinhos diários, as fornicações que vão sendo espalhadas pelas massas, muitas das vezes pagam caro o preço de serem justos. Mas os salteadores, por oferecer algo transcendente do ponto de vista material, mais dificilmente alcançável, mas é aquilo que povoa o imaginário da população, eles querem seguir. Precisamos, pois, despertarmos-nos para as leis do amor, para a lei de solidariedade, e podermos, assim, elevar nosso pensamento ao céu e reconhecer a verdade em todos os fatos, para não sermos enganados e cairmos nas nossas tentações inferiores. Até hoje a multidão escolhe Barrabás a Jesus, pela sua conduta, pelas suas ações, pelas suas atitudes. E certamente levaremos algumas reencarnações a mais para aprendermos a solidificar o Evangelho de Jesus em nosso coração. Para alguns, é o momento da grande transformação da Terra, em que espíritos maus não reencarnam na Terra. Mas também é o momento de refazermos a nossa intuição, procurarmos entender os valores transcendentes da vida espiritual e começarmos assim construir e reconstruir o nosso próximo milênio nas bases do amor, da paz e da fraternidade legítima. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para continuarmos empreendendo os ensinamentos do Cristo em nosso coração, em nossa alma. Paz e luz, fique com Jesus nas bênçãos do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia.